A minha data de nascimento é 25 de julho de 1939. Maria Olívia da Silva Lopes. E nasceu aqui? Nasci no Bonheiro, atrás da Capela de São Gonçalo. Numa casa que havia lá? Não havia casa nenhuma, era em casa, eles faziam os partos em casa antigamente. Não andavam, não ia ninguém ao hospital nem nada, ninguém. Nem iam ver se era menino ou se era menina, se que ainda tive os meus filhos e também não havia nada. E tive o último em França e também não houve nem coisa nem nada, mas eu tive-o na maternidade. Mas não se fazia assim as ecografias como agora e isso. A minha mãe era atrás da Capela de São Gonçalo e o meu pai era acolado ali do extremo, mais para baixo, ali para o lado sul. E o que é que eles faziam a nível profissional? Eram agricultores, mas pobres, não eram como agora eles são agricultores, mas são ricos, têm muito gado. Isto agora desenvolveu isso, mas naquele tempo não. O que produziam na agricultura era só para o consumo ou vendiam também? Não, era para consumo. Era só para o consumo da vossa casa? Era para o nosso consumo. Então faziam terras que não eram deles, tinham ao fim do ano de pagar a renda às pessoas, aos lavradores grandes, os que tinham terras e arrendavam. Como é que eles pagavam? Com géneros ou era com milho. Por exemplo, iam fazer uma terra, era tantos alqueires de milho. Naquele tempo nem era a peso, era o alqueire. E o que é que eles produziam além do milho nessas terras? Feijão, produziam feijão. Uma coisa que a gente vendia era o feijão. Vendiam onde? No mercado? Não, era nos celeiros que havia, muito grandes. E depois aquilo vinham os senhores de Lisboa buscar e depois aquilo ia importado para fora. Lembra-se do nome desses celeiros, não? Não, era da senhora Amélia e disso, em Estarreja. E eu também tive um negóciozinho, depois que me casei tive um negóciozinho, mas era fora. Ela tinha o coisa dentro, eu era fora, eu ia lá mais. Tinha uma maceira, uma coisa em madeira, e levava e botava para dentro, não ficava aquilo lá, senão eles roubavam. E aí comprava lá fora feijão às senhoras que vinham, comprava ovos, comprava tripas, comprava milho e depois ia levar lá. Esse celeiro já era combinado com ela e ganhava 5 tostões em quilo. No feijão ganhava 5 tostões. Então a Dona Olívia tinha uma espécie de depósito também e recebia os produtos daqui da terra e de outros, só daqui da terra ou de outros? Não, a Pinhamonte era de Salreu, não era bem daqui. Daqui também cheguei a comprar aqui na casa e depois vinha o senhor carregar. Numa casa que estive ali à beira da farmácia, quando me casei fui para essa casa de renda. Aqui? Aqui, ali à beira da igreja. Mesmo perto da farmácia, que agora é lá tem uma coisa de carros, como é onde as pessoas põem os carros para ir à farmácia e isso. E lá era uma casa, eu estive de lá da renda. E depois construí a minha casa, que é onde eu estou agora, pequenina, que a gente nunca construiu grande, que não tinha dinheiro, construiu. E depois emigramos, fomos para a França. Quando era mais nova, trabalhava com os seus pais no campo? Trabalhava, mas ia a Estarreja, porque vinham muitas pessoas do Porto, senhoras mais sofisticadas do que eu, não era do que outras. E depois faziam as compras lá na praça, em Estarreja, e depois eu ia levar à estação. E ganhava um escudo, mas ainda ficava um pedaço longe. Mas ia como, a pé? A pé? Eu ia daqui a pé a Estarreja. Sabe onde é que é Estarreja? Sei, estive lá. O que eu levava ali um açafate de termoços ali de uma senhora e ganhava 15 tostões, um açafate muito grande. E depois, uma senhora que vendia termoços lá, ia daqui, íamos a pé. Mas não ia sozinha, ia com os seus pais? Ou... Não, ia com essas senhoras, ia com as minhas tias, tinha umas tias solteiras que também andavam assim no negócio, vendiam lá numa fila uns saquinhos de feijão e uns saquinhos de... Mas compravam e depois vendiam a ganho. Eu nem levava nem comprava. Eu depois, mais tarde,
Eu ia e andava a fazer os fretes para a estação. Mas depois, mais tarde, arranjei lá um negóciozinho, arranjei um coisa, pagava de estar lá, um negóciozinho, e depois deixei disso. Mas isso já foi depois que me casei. Mas antes de casar, levava os produtos daqui do Bonheiro para vender esta reja? Sim, sim. Eu era raro levar produtos, eu levava os termossos ali de uma senhora, que era uma termoceira que vendia aqui à porta e vendia nas praças. Eu levava para lá e ela pagava-me. E depois que me casei, ainda teve o primeiro filho e ia quando o meu marido trabalhava ali numa padaria, que agora não é uma casa, trabalhava na padaria. E quando ele trabalhava de noite, e quando ele não tinha para onde ir, quando ele tinha para onde ir para os labradores, ia fazer meio-dia, ia de manhã, assim que vinha de lá, ia até ao meio-dia ou 1 hora, ia trabalhar, para ganhar mais algum. Também. E depois, quando ele tinha para onde ir, não ficava com o menino, mas quando não tinha, ficava com o menino. E quando ia trabalhar, eu levava-o no cestinho, na bicicleta, à frente no cestinho. E depois teve a outra filha e levava os dois. Quando o pai estava, que não ia para nenhum, ele ficava com eles. E quando ele não estava, eu levava os dois. Um adiante na bicicleta e outro embrulhado num chale. Chale antigo, eu ainda tenho lá os meus chales antigos. Eu não os uso, mas estão lá. E levava uma embrulhadinha e guiava a bicicleta só com uma mão. E com a outra adiante no cesto. Pois dura. E eu também depois fui para a França e também trabalhei muito. Também trabalhei na Madeira, mais o meu marido. Quando é que emigrou? Eu emigrei em 1966. Eu não fui com o meu marido. O meu marido foi como é que ia dizer? Foi na altura, no é de vosso tempo, foi quando eles iam de assalto. O seu marido foi assalto para a França, Foi. Foi em que altura, assalto? Foi em 1964. E atravessou onde, sabe? Atravessou no Rio, em Espanha. E ele foi muitos daqui. E mesmo a ir assim, ainda teve de dar 13.000 escudos. Ele pagou 13 contos que ele pagou. Ele, para atravessar o rio para a Espanha, ele passou ali na zona de Vilar Formoso? Não foi. Mais abaixo? Não foi em Vilar Formoso, foi mais para o norte. Mais para cima? Sim, mais sobre a parte do norte. E a Dona Olívia foi depois em 66 para lá? Foi. Mas já foi legal ou assalto também? Não, foi legal, que ele esteve lá 21 meses e depois veio-me buscar a mim e os filhos. Quando ele foi para a França, eu fiquei grávida de outra menina na barriga. E depois, quando fomos, levei 3 filhos. Depois, passado 9 anos, é que eu tive o outro lá. E o seu marido foi para lá e foi trabalhar no quê? Foi trabalhar na Madeira, sempre foi. Porque isto aqui era uma combadita, naqueles aqui não... Fui ali à Câmara para eles assinar, que ele tinha um contrato que o patrão lhe mandou. E eles nunca conseguiram assinar-lhe o contrato. E ele levou o contrato no bolso e foi ter a esse patrão. Quando foi ter ao patrão. E foi desse patrão, nunca saiu. E depois eu trabalhei com ele. Na mesma empresa? Na Madeira, igual. Na mesma fábrica? Aquilo não era fábrica, era a cortar madeira no monte. Era madeireiros? No Boá. Era a cortar Boá. A cortar pinheiros e castanheiros e isso. E depois havia alguém que levava essa madeira para a fábrica, era isso? Sim, aquilo até ia para as minas e tudo. Era por conta de um patrão. E havia muitas mulheres a trabalhar nesse... Havia. Umas espanholas, e olha que elas fizeram boa, já lá andavam quando eu fui, e depois vieram embora e elas estavam a ganhar muito dinheiro e vieram embora para a Espanha. A gente ganhava porque aquilo era, quanto mais cortasse, mais ganhava. A gente... Tinha meses muito bons. Se a madeira fosse melhor, se fosse mais miúda, não dava tanto. Mas era duro o trabalho? Até nem se fala. E depois a tirar, a descascar os pinheiros, a tirar a coisa. Ainda tenho aí 2 descascadores que trouxe. A tirar a casca aos pinheiros e a pegar naqueles pós muito grandes
E a gente tinha, porque a madeira é assim, eles tinham de fazer uns coisas grandes com as arrancas, tudo numa fila, e deixar as madeirinhas todas à vista, para depois depois a madeira ainda era cortada com letra romana, era um marcador que vinha, e com letra, aquilo dava muito trabalho. E eu, no sábado, era durante a semana, e no sábado e domingo, ia trabalhar a uma casa de caça, e pegava às 7 da manhã e arreava às 1h30 da noite. Sempre em seguida, só a horinha de comer, do almoço e disso. Eu pus à noite o jantar e comia, era isso. Era essas horas todas. Eu nunca, nem se fala, andava para ter o meu filho e nem queria ir. O meu mais novo, não queria ir, que eu tinha assim, uma barriga muito grande. Mas a patroa vinha-me buscar, às vezes vinha-me buscar de carro, eu não queria. Eu ia numa mobilete. É uma mobilete, é uma motorizada, mas havia muitas naquele tempo lá em França. Uma motorizada, mas era a gasolina. E eu ia, ainda ficava assim um bocado desviado, e ela quando ela ia-me buscar. Eu amanhã não venho. Ela de manhã já estava lá cedo, caminho a buscar-me. Porque ninguém fazia o que a gente fazia. As portuguesas trabalhavam e as outras não queriam saber de trabalhar. Mas as condições de vida lá eram melhores ou piores do que cá? Eram melhores, mas que era com muito trabalho. Era melhores. Mas depois o meu marido já não pedia, a gente tivemos de vir embora. Quando é que voltam? Em que ano é que voltaram? Em 1982. Eu gostava de estar lá, era trabalho, mas ao fim do mês a gente via muito dinheiro e aqui não se via nada. E quando voltaram para o dinheiro? Foi lá para a minha casa, sim, para o casal. E o seu marido dedicou-se ao quê? A Dona Olívia abriu logo... Não me abria nada. A gente tinha comprado uns terrenos e depois tive gado. Cheguei a ter 28 cabeças de gado. E fazia o que com o gado? Vendia o gado? Não, tinha vacas de leite. Ok, então produzia leite? Produzia. E era só para o vosso consumo ou colocava Não, a gente ia levar ali a um posto que havia, a um coisa que havia que aceitava o leite. E o posto era onde? Aqui no Bunheiro? Era no Bunheiro. Agora já não vai, quem vai lá levar que tem lá, diz que tem lá uma cuba de botar o leite, é lá um vizinho meu que vai levar. Mas ainda existe esse depósito? Existe. É só para ele. Aquilo está à ordem dele. Ele paga a renda porque tem lá o tanque. Mas antigamente, quando esse posto funcionava, a Dona Olívia levava para lá o seu leite. Sabe para onde é que é o leite depois? Quem é que o leite era uma cuba, um caminhão. Mas quem é que vinha buscar o leite? Tem ideia para onde é que o leite ia? Ai, não sei. Ia para o leite. Era para o leite, não sei para onde é que era mais. E aquilo, depois quem pagava era a senhora que estava a receber o leite. Estava sempre uma pessoa lá a receber? Estava a receber, a medir e a receber. Olha, fez um ano agora no dia 16 que eu fui aberta. Foi ao coração, levei válvulas. E está bem que ainda estive alguns 3 ou 4 meses que não fazia nada. A minha neta não deixava fazer nada. Mas eu agora mais tarde, olha, eu ponho tudo. Eu tenho terreno, ponho tudo. É ervilhas, é tomates, é alface, é feijão, é batatas, tudo que eu... Assim um bocadinho de cada. Mas também tenho lá um pedaço de terreno lá que não está cultivado. Mas os outros terrenos é os senhores que a gente arrendou. E os senhores que cultivam. Não, meus pais tinham poucos terrenos. Tinham poucos terrenos, mas viviam sobretudo da agricultura. Sim, os seus pais não tinham outros trabalhos? Não, era só da agricultura. A Dona Olívia ia à escola nessa altura? Eu fui à escola, mas foi pouco tempo. Fiz o exame da 3ª classe. Nem cheguei a andar 2 anos. Porque assim, eu comecei a ir à escola, mais uma prima minha, que a senhora Dona Júlia nem tinha coisa de me aceitar, mas como ela gostava muito de mim, e eu estava caladinha na escola, e eu era muito coisa para contas, e ela vinha com um bocado de lousa, antigamente havia umas lousas, e ela vinha com um bocado de lousa, e com uma pedra, aquilo era tipo de uma pedra, que era um ponteiro, e ela vinha
vinha-me fazer contas. E eu, as contas dava sempre, sempre bem. Eu, pequenita, com 6 anos, tinha 6 e pouco, foi quando nasceu o meu irmão. E depois a minha mãe, como tinha coisa para não andar com o meu irmão por aí, naquela altura, eu com 6 anos já tomava conta do meu irmão. Fosse agora a minha mãe ia presa. A minha mãe teve mais filhas, mas elas morreram. Teve mais 3, as 3 filhas. Uma nasceu de 7 meses e durou só 7 dias. Não havia assim como há agora, para botar nas incubadoras e tudo. Nem medicação como há agora. Aqui como é que faziam, se precisassem de ir ao médico? Vinha o médico, havia aí aqui um médico, se fosse mesmo preciso, chamava-se, mas o médico não fazia nada. Mas quando era para nascer, nasciam em casa, não é? Nasceu em casa, vinha uma curiosa, uma senhora que era as curiosas, vinham coisa. Porquê é que vocês chamam curiosas? É sempre que são curiosas, que pronto, são pessoas que, por exemplo, a minha mãe também chegou a parar um sobrinho dela, também. A minha mãe também, se fosse preciso, também. Elas tinham de se fazer à vida, que não havia de outra maneira, não havia. Aí nas cidades isso já havia, mas aqui nestes meios rurais não havia nada. Como é que era a sua casa? Lembra-se? A casa onde vivia com os seus pais? É uma casinha pequena. Os meus pais viviam numa casinha pequena, mas também não tinham nem aquecimento, nem tinham a cozinha com a lareira e isso, mas não havia aquecimento, nem havia nada, mas a casa também não era muito fria. Era uma casinha pequena. E então também, sempre que não era como eu cheguei lá a vir, e até das minhas colegas e isso, e elas tinham tudo porco. Eu ali, por exemplo, durante a semana trabalhava, mas ali ao domingo limpava tudo. Nunca tinha a casa assim, como eu via, Eu via pessoas que não tinham coragem nem de limpar nem nada. Eu não, ainda hoje eu tenho coragem, nem posso ver e estar nada, gosto de ter as coisas em modo. A alimentação era um peixinho, eles matavam um porco por ano, e depois era salgado o porco. E depois, quando era para cozer a carne, era posto na água antes, por exemplo, de véspera, para não estar salgada. E era coisa, mas eu nunca gostei daquela carne branca, gorda, eu nunca comi. Nunca. A minha mãe dizia, come um bocadinho. Comia a sopinha, a sopa, era um caldinho, um feijãozinho, uma hortaliça, um arrozinho, era assim. À noite tinha muito hábito de fazer uma hortaliça cozida com umas batatinhas e às vezes um bocadinho de bacalhau pouco, ou um bocadinho de peixe. Como é que o peixe chegava aqui? Era pescado aqui na ria? Era pescado. Aqui neste meio há muito peixe. Os peixeiros vêm com ele, vêm da colada de espinho, daí, aqui não falta peixe. Todos os dias os peixeiros passam aqui. Mas naquele tempo também, não havia os peixeiros, não havia tantos carros. Vinham as mulheres com jerico e com carro, às vezes, iam a buscar ali à praça, a Parvilhas. Que a Parvilhas já vinha um caminhão grande trazer o peixe lá para a praça. E que tipo de peixe havia naquela altura? O peixe havia de toda a qualidade. Havia só que as pessoas não compravam. Por exemplo, se viesse atum ou se viesse outro peixe, as pessoas só compravam, era o mais baratinho. Era sardinha, carapau, era pouco mais do que isso. E as enguias aqui, havia? Havia muitas. O meu marido, quando veio de França, ia à noite ao candeio e apanhava tanto. Ao candeio ia andar de noite na ria com um candeeiro, um candeio. E ele apanhava muitas, mas as enguias pode haver muitas que eu não... Não gosta? Nem solhas, e muitas solhas dessas da ria e tudo. Não, roubá-los, roubá-los eu gosto. Roubalinhos assim pequenos, esses eu gosto. Mas comia esses peixes quando era criança? Sim, comia. Sim, já havia? Comia. E comiam mais peixe ou carne? Uma coisa e outra. Carne não, eu comia pouca carne. Ainda hoje eu dispenso bem a carne, seja que qualidade for. O bacalhau também havia aqui? Com muita... Sim, havia. Era caro. Havia aqui nas lojas, havia umas lojas por aqui, não havia mercados, assim como há agora. Eram umas lojas. Mercearias? Sim, mercearia, sim. Lá à minha beira havia 2. O que é que vendia essa mercearia?
Vendia vinho, vendia bolachas, vendia assim coisas. O bacalhau também se vendia aí? Sim, vendia. E para comprarem arroz, massa, Era açúcar, lá, né? Era também, nessa, elas vendiam, sim. A hortaliça a gente tinha, não precisava de comprar. Hortaliça, alface e isso. E broa faziam? A broa a minha mãe fazia em casa. E ajudava a sua mãe a fazer? Não, nunca ajudei. É uma coisa que eu nunca... Mas o meu marido fazia a broa. O meu marido, quando cá estava, chegou a fazer broa. Eu tenho um forno, que é um forno que se fez. É um forno grande, que leva muita lenha. 2 leitões que chegamos a assar, quando estava a família toda. Até quando estava a família toda, os netos, os filhos. Eu tenho uma filha que está em França. Essa filha ficou viúva com 28 anos. Ficou com uma menina na barriga, que agora também já é mãe, e tornou a casar, casou-se com... Era um divorciado, mas ele agora já não é divorciado, porque a mulher já morreu. Eu tenho 8 netos, tenho 4 filhos, 8 netos e 2 bisnetas. Família grande. Já tenho 2 bisnetas, mas estão lá em França. Ficaram lá os seus filhos? Não ficaram nenhum. Esta minha filha que ficou viúva, o marido morreu na Venezuela, que ela estava na Venezuela, tinha casado lá com um vizinho, foi para a Venezuela e o marido morreu. E depois foi, ela depois casou com este homem e levou os pequenos para lá. Eles são todos grandes. O mais velho já tem 35 anos, o filho, e ela tem 20, acho que é 28 anos. Tem uma menina. E ele também tem uma menina. Havia aqui uma fábrica de conservas. Havia. Havia ainda? Sim, ali e aqui perto. Lembra-se da fábrica, quando é que a fábrica foi inaugurada? Já... Isso não me lembro. Mas já era... Eu já cá estava. Já cá estava? Já, mas não sei dizer. E como é que era? Empregava muita gente aqui da Sim, tem pessoas empregadas, raparigas novas e tudo. Tem lá gente. Ainda tem muita gente empregada ou já teve mais? Antigamente tinha Parece mais? que já teve mais. Eu agora não estou assim bem ao corrente. Sei que tem lá uma vizinha minha que está empregada e tem a outra fábrica que é lá. Tem ali muitas fábricas aqui agora, aqui perto até da minha casa. Tem a outra que é... Eles dizem que é a fábrica dos quadros. Dos quadros, mas não é nada isso. Ela tem outro nome. Faz quadro, faz camas, faz mobília? Mobília, sim, mobília e isso. Mas essa... Faz caixilho, faz janelas também, faz tudo. Faz Olha lá, essa fábrica tem muita gente empregada, muitas raparigas. Mas essa é mais recente, ou não? Já existe há muitos anos. Foi atrás da Comore. Foi criada antes da Comur ou depois? Antes a Comore é que foi criada primeiro. A Comur, eles faziam e fazem ainda conservas? Faz, sim. E as conservas eram de quê? De enguia? Enguias, mas vêm enguias do Canadá e depois vão transportadas para fora. Não são daqui da terra, as enguias? Então agora a Ria agora não dá poucas enguias, isso era antigamente. Elas vão para fora, e vêm do Canadá e eles arranjam-nas aí, botam em latas e põem as latas a dizer Mortosa. E vem de fora. Até na França há dessas enguias e elas não são daqui. Não há, porque, sei lá, porque então a Ria agora está aí toda. Antigamente a Ria não estava assim, agora está os juncais e tudo, está tudo por baixo, está tudo debaixo d'água. Porque eles abriram a barra por causa de não sei de quê e estragou aí tudo. Veio. Agora anda aí tudo aí de cima. Aqui, então a Ria vem até aqui perto. Era mais baixinha, aumentou. A ria era mais coisa. Tinha as rias que tinha os coisas onde vinham os barcos pequenos, os meliceiros e isso, vinham por essa coisa que tinha essa ria. Agora já nem se conhece, é tudo lama, tudo coisa. Esses meliceiros serviam para quê, esses barcos? Serviam para andar o meliço, o meu falecido pai andava o meliço. O que era o meliço? O meliço era para estrume das terras. E os seus pais só usavam isso? Não, eles usavam também o estrume do gado, mas apanhava isso e meu pai até vendia também. E chegaram a usar adubos ou nunca usaram? Sim, chegaram a usar. Mas mais tarde? Não, usavam naquele tempo, aquelas coisas eles usavam.
que era caro, o adubo era muito caro. Mas eu usava. Nas terras, senão as terras sem adubo não dão nada, não davam nada. Nem agora, se não botar, elas também dão pouco. Por muito estrume que se bote, não... Eu lá no meu quintal é quase tudo sem coisa, mas também leva lá muito estrume, que é o senhor, o agricultor, que me faz lá o quintal grande, que eu tenho um aido muito grande, 5.000 metros. Eu tenho a casa pequenina e tenho um aido para baixo, 5.000 metros de terra. E tenho um bocado cá em cima que elas não cultivam, quem cultiva sou eu. Lembra-se das festas aqui na aldeia? Lembro-me. Como é que eram? Que festas eram essas? Tinham nomes, não tinham? Tinham. Como é que Tinha a festa de São Mateus, tinha a festa de São Gonçalo. O Daniel, um ano, fez uma festa em junho do São Gonçalo, porque a festa que era do São Gonçalo é no 10 de janeiro. O São Gonçalo é o padroeiro? Não, é o São Mateus. São Mateus é que é o padroeiro? É, que está ali na igreja, ele está todo sujo. Mas o São Gonçalo normalmente era em que altura do ano? Era no dia 10 de janeiro. E o São Mateus no dia 21. E eu casei-me no dia 22. De setembro. De setembro. Pois. E como é que eram essas festas? Eram muito grandes, com noitadas. Até vinham para aí os carroceiros, alugavam aqui estes terrenos que já não tinham milho, traziam carroceiros, tudo, ai senhorita. Mas quando era pequenina também eram assim? As festas? Sempre foram. Lá o São Gonçalo, eu pequenita, e aquilo era sempre. Aí enfeitavam as ruas com palmeiras, depois com muitas coisas, Aquilo aquilo pronto, esse tempo que passou e já não volta. E tinha procissão? Tinha a procissão de São Gonçalo, tinha a procissão de São Mateus. A procissão de São Mateus ia dar a volta ali por uma rua sempre e vinha passar ao São Gonçalo. Dava a volta. E a do São Gonçalo vinha dar a volta aqui ao Cruzeiro, aquilo que está aqui, vinha dar a volta ali ao Cruzeiro. Comiam alguma coisa especial nesses dias? Sim. Comiam o quê? Olha, comíamos nesse dia que a minha mãe matava um galo, que era aquilo, a gente não comia frango como agora sempre. Minha mãe matava um galo, a minha mãe fazia arroz doce ou eletria ou isso. Ela fazia um arroz doce que eu nunca conseguia fazer como ela fazia. Não é porque eu não vou te comer, mas não. Eu também faço a eletria melhor. Eu gosto mais de eletria, acho mais, não sei porquê. Eu a cada passo faço em casa. Mas essas festas já não se fazem hoje? Não. Então, e agora com isto, com a epidemia, ainda é pior. Sim, mas acha que vão recuperar agora? Sim, mas porque eles antes andavam por as portas, os mordomos andavam por as portas a pedir e juntavam muito dinheiro para fazer a festa. Nas duas festas? Para as duas festas? Não, cada uma no seu coisa. Por exemplo, eu pedir era os mordomos de São Mateus, os mordomos de São Gonçalo. Eram os senhores, os homens, eram os homens que se ocupavam mais disso. Que era assim de andar mais por a igreja e isso. O meu marido chegou a ser mordomo do Santo Antônio, lá embaixo. Santo Antônio também fizeram lá uma festa nesse ano que foi... Santo Antônio não é aqui no Bunheiro? Essa festa era também? É no Bunheiro, mas é lá embaixo em São Silvestre. Mas vinha muita gente de fora, de outras terras? Deus-me livre, muita gente. Festas foram mudando desde que era pequenina, foi notando mudanças, depois esteve na França e depois voltou, não é? Quando voltei, foi sempre, ainda eu quando vinha de férias, a gente ia aí ver a noitada, fazia muita noitada, de fogo preso, muita coisa. E havia outras tradições aqui, jogos, brincadeiras? Eles aqui na junta faz, ainda agora a cada passo faz. Jogos quer dizer, ali tem a coisa de jogar a bola ali fora. Mas jogos, digo eu aqui, jogar cartas e tudo, vem para aqui muita gente. E a dona Olívia estava-me a dizer, depois de ter casado e quando volta da França, foi aí que teve o seu comércio? Não, foi antes. Foi antes de ir, foi mal que casou? Então, quando me casei, eu já tinha, eu antes de me casar, eu tinha arranjado esse negóciozinho. E depois,
Fiquei com ele até a maré de ir para a França. Ainda tive 3 anos ou quase 4 que eu tive o negócio. Depois o meu marido quis ir para a França e depois eu, claro que eu tive de deixar o negócio. Mas quando voltou, Não, ficou só a viver quando da voltei agricultura? já não. E também já nem lá na Estarreja já nem se comprava lá nada fora. Já os coisas já estavam tudo a ficar mais abandalhado sem. E ficou a viver só do trabalho do campo, depois de voltar? Sim, quando voltei ficamos a viver do trabalho do campo e isso. Depois elas casaram, as raparigas, a gente gastou muito dinheiro. Olha, casou uma em julho, casou outra em novembro. E depois casaram e ora gasta-se muito dinheiro. Durante a guerra, o período da guerra, havia senhas de racionamento? Havia o pão da sanha. Como é que era isso? A gente não havia, também nesse ano, que foi o tempo da guerra, e foi um ano aqui que era tudo seco, nem criou milho nem nada, e a gente íamos a Pardelhas, não sei se sabem onde é Pardelhas, não sabem. Íamos lá à padaria, só lá é que coziam pão, e o pão sabia, até tinha um gosto a amargar a broa, um gosto a amargar, e aquilo era peçanha. Eles só davam, por exemplo, a minha mãe só tinha 2 filhos, só davam para esses filhos, mas a pagar e vá. E quem tivesse mais, por exemplo, se tivesse 6, 7 filhos, eles levavam mais pão para casa. Levavam, mas tinham de pagar, não era dado. Mas isso era só com o pão ou com outros produtos? Não, era com o pão. Outros produtos nunca me lembro ser racionados. Era só aquele senhor é que cozia pão da sanha, chamava-lhe o pão da sanha. Pois, nessa altura... Não havia, porque não havia farinhas, não havia nada. E lá arranjava farinha. Que isso também foi uma tristeza, meu Deus. Depois a minha mãe não podia cozer, quem diz a minha mãe, as outras não tinham farinha para cozer, e não se arranjava farinha. Aquilo foi tudo, eles caçaram tudo, os que vieram caçaram os ricos, o milho todo das pessoas que tinham muito milho. Foi levado pelo... Foi vendido, mas alguns venderam muito caro e receberam dinheiro falso. Desses senhores grandes que vinham. Não era daqui, eram os senhores grandes. Levavam milho e chegaram muitos a receber dinheiro falso. E depois a minha mãe um dia disse assim, olha, havia um senhor muito rico que deixou muitos terrenos aí para a igreja e isso. E eu acho que, se não me engano, que também aqui, este terreno daqui disto, isto já foi feito já há pouco, ainda não tem muitos anos. A minha mãe dizia assim, bem feita, que a gente, os pobres, iam lá para comprar um alqueire de milho e eles não vendiam. E eu pus a receber dinheiro falso. Chegaram a receber dinheiro falso. E a minha mãe dizia assim, não é a gozar, mas é bem feita. Porque eles podiam matar a fome aqui os pobres, não era? Veio os outros lá de cima e levavam o milho para fora. Levavam milho, tudo o que eles pudessem, batata e tudo que eles pudessem, coisa, levavam. Mas a minha mãe não tinha nada disso para vender, e nem que tivesse, não ia dizer, eu tenho. Mas eles sabiam que a minha mãe que não tinha, porque a minha mãe não tinha terrenos. Os terrenos que a minha mãe fazia não era dela, por isso eles não podiam... E aí foi o ano da seca. Foi quando o meu irmão nasceu. Era o ano da seca, até nós tínhamos lá um estanca-rio que era dos meus tios e isso. Os meus tios eram 9 irmãos. E havia lá 2 solteiros que estavam na casa, mas era na casa que eu também cheguei lá a estar, e depois é que a minha mãe construiu. Tudo no mesmo quintal. E não havia água nem para dar à criação, nem nada. Nem havia água para dar às vaquinhas, nem nada. Havia lá um senhor que é ali, agora onde está, eu vou dizer, não sabe, mas eu vou dizer, ali agora é o Barrega, que era o senhor António Marrinhas, que era o sogro desse Barrega, tinha um estanca-rio, ainda hoje ele lá está, mas está coberto, tem madeira por cima. E lá é que nunca secou, esse poço, e ia lá buscar, ainda era um pedaço, e botavam-me um caneco à cabeça, naquele tempo havia uns canecos de madeira, assim de arco de madeira, e botava-me à cabeça, olha, ia lá, tinha uma redilha,
ia lá buscar água e vinha, eles não enchiam, que eu não podia com aquilo cheio, com 6 anos, o que é que eu podia? E eu a andar e a água saltava, assim a andar e o corpo não se assegurava bem e a água saltava. Vocês tinham água aqui, tinham que ir buscar a algum lado para levar para as vossas casas? Ia lá a esse senhor buscar esse senhor, do, ok. poço. Do poço. Não havia água canalizada como a água, era a água da vila. Quando é que a água canalizada chegou, lembra-se? Ai, eu isso não sei. Mais ou menos. Já tem mais de 20 anos. Mais de 30, se calhar. E a eletricidade, quando é que chegou aqui? A eletricidade, eu já tinha eletricidade, que eu quando estive ali naquela casa já tinha eletricidade. Antes de casar, essa casa já tinha. Quando eu vim para lá morar, a casa tinha eletricidade. Em casa da minha mãe não tinha, mas depois, foi passado 2 ou 3 anos, a minha mãe também arranjou eletricidade. Mas não havia quase todos, era um candeeiro de petróleo. Petróleo, ou alguns, era uma candeia com farrapo, era uma torcida botada e era ou de petróleo ou de azeite. Em casa da minha mãe havia um candeeiro de petróleo, que era o candeeiro, a gente tinha na cozinha e depois nos corrais eles andavam com essas candeias de petróleo e de azeite, era quase sempre de petróleo. Candeeiro dar à criação já tarde, coisa, era com essas candeias. Ainda me lembro a minha mãe estar a espartilhar uma porca e estava com uma candeia dessas a ver. Estava a tirar os leitõezinhos. E diga-me uma coisa, a aldeia mudou muito ao longo dos anos? Sim, as pessoas mudaram, mesmo as pessoas mais coisas, mas há pessoas ainda idosas que ainda tentam sempre a ser o que eram. Não mudam, nunca mudaram o ser da vida, nunca. Mas assim da paisagem? As casas mudaram, a ria mudou, a ria já disse que mudou, não é? Mudou. Mas a paisagem, as áreas verdes, as casas, essas coisas mudaram, as ligações, as estradas, essas coisas mudaram? Sim, isso alugou, porque isso era tudo lá por onde é a minha casa, não, era um caminho, e era um caminho baixo, e de inverno era água, só tinha uma beirinha para a gente andar a pé por cima. Agora não, agora está tudo mudado. Isso já não é nada do que era, Deus me livre. E os serviços? Antigamente era difícil ir ao hospital, aos correios, ao... Sim, antigamente era difícil, mas as pessoas quando precisavam iam. A pé, não é? Pois, iam a pé. Mas havia outro meio de transporte sem ser... Sim, havia a bicicleta, era a bicicleta. Eu tenho a minha ali, assim que tal, levo. Ainda anda de bicicleta? Eu ando com duas, ando com a de pedal e a outra tenho uma elétrica. Eu não tirei carta, eu tenho lá um bom carro em casa. Tenho um bom carro e dá bastante dinheiro, mas é do meu filho, mano, que a gente passou, os irmãos e tudo, passamos para ele, porque ele ficou mais mal. Eu já reparti com eles, mas eu tenho o gozo de tudo. Até a minha morte é tudo meu, e depois deles já sabe cada um o que tem. Mas nunca ninguém pensava do carro, dar o que dá. E o carro a gente trouxe-o de França. Veio da Alemanha no vinho. A gente, quando veio de França, o meu marido nós já cá tínhamos vindo 2 vezes com ele. E é uma cor que aqui nem há. Uma cor verde, um verde, que aqui não há. Muitos verdes, mas ainda não há nenhum da cor do meu. O seu marido esteve na Guerra Colonial? Ou não chegou Não foi destacado? Não, meu marido não. O meu marido não foi à tropa. Não chegou a ir? Não chegou a ir. Ele foi, antes de ir para a França, era só padeiro? Ele foi com 8 anos servir para a casa de um patrão, de um agricultor, de um rico porco. Vá. Foi servir para lá e esteve 13 anos lá. E a terra onde eu tenho a minha casa, essa terra, eu lá mais um bocadinho, foi o patrão que lhe deu quando ele se casou. Ele ganhava, mas o pai dele é que ia buscar o dinheiro. Ganhava não sei quanto era. Era 25 tostões por dia ou qualquer coisa assim. Dona Olívia, quando estava na França com o seu marido e com os seus filhos, quando foi o 25 de Abril? Sim. Mas tem alguma memória desse dia, mesmo estando lá? Não, a gente só ouviu de manhã cedo no rádio, é que ouvimos, que foi isso que ouviu. Mas não tenho grande memória disso. Tenho memória assim, que a gente ouviu que entrou, foi aquele que fugiu, era o Marcelo Caetano, mas quem entrou não foi o Marcelo Caetano, acho eu.
Ouvimos na rádio. Foi. Tinha havido a Revolução. Foi. E quando voltaram, notaram diferenças na aldeia após o 25 de Abril ou não se deram grandes mudanças? Era quase igual. Nós, como estávamos lá bem aqui, pronto, não. Mas era quando eu vinha, eu nunca fui de muito luxo. O meu luxo era lavadinha e limpa que andava. Nunca foi assim, que eu chegava aqui, depois de 25 de Abril, chegava aqui e elas eram já todas luxuosas. É porque já dava. Era eu, às vezes, até dizia assim para o meu marido, Jesus, as mulheres têm um luxo e coisa. Eu nunca me preocupei com isso, com o luxo. O meu luxo é assim, ainda hoje tenho muita roupa. E há 2 anos que foi o Covid, eu já nunca mais saí a lado nenhum, porque eu corri muito. Eu já andei por os Açores, andei por Palma de Maiorca, andei por lá como é também em Espanha, não sei, andei lá para o Mar Menor, até eu corri muito. Eu corri muito para o sul e para o norte, corri muito. Depois que o meu marido morreu, passado coisa que eu tive uma depressão. E o meu marido esteve 100 dias em Coimbra, com cancro numa vista. Morreu, de lá é que ele foi. Foi para lá e depois, quando veio, já foi para o cemitério. Eu depois, como tive a depressão, ali aquela velhota, você não conhece, a que o Daniel foi buscar, essa começou a dizer, anda com a gente, anda a dar uma volta para se distrair a cabeça, isso. Porque eu também estava sozinha, não tinha filho nenhum nem nada, eles já estavam todos já arrumados, estavam casados e não estavam a viver com a gente. E depois eu comecei a dar umas voltas e isso, e é que, pronto, e até à data saiu uma depressão. Conte lá assim uma coisa que a tenha marcado, quando era mais nova. Quando eu era pequenina, que tinha 21 meses, eu estava em casa da minha avó lá de baixo, mãe do meu pai, vinha-me buscar, que eu era a neta que ela tinha, ainda não tinha outra, e os outros ainda eram solteiros. E depois ela levantava da noite às 3 da manhã, ela levantava-me que eu já não fazia xixi na cama nem nada, vinha fazer no vazio. E ele levantava-me e dizia, vou cá xixi. Eu ainda nem falava muito bem. E depois ia dizer assim, eu quero té. Sabe o que era té? Café. Dava-me café, mas eu até sou a dizer isto, até coisa, mas era assim. O café, mas é café daquele café, não é café do forte. Eu também não tomo um café desse, que nem posso tomar para o coração. Era café feito, elas faziam o lume com uma coisa de barro, com um cabo, e botavam caruma, sabe o que é caruma dos pinheiros? Estava do lado, fazia o café, a coisa, e depois tinha umas tigelinhas vermelhas assim de barro, e ela botava uns mioleirinhos que eles também coziam lá, a broa era muito boa, elas faziam a broa muito bem, uns mioleirinhos de broa, e eu com aquela idade eu comia, para aí às 3 da manhã. Até que a gente não era alimentada como é agora as crianças, eram livres, nem pensarem. E depois a minha avózinha, que o senhor fala na arma, que era tão boa mulher, e ela depois morreu, ainda nem tinha 2 anos. Deu-lhe qualquer coisa e ela morreu. Eu dormia com ela, na cama com a minha avó. Então era assim. Embaixo, aqui em casa da minha mãe tinha uma caminha, mas lá não. E depois, sabe o que é que eu fiz? Elas andaram a cobrir, tinham um poço e andaram a cobrir com casqueiras de pinheiro, com umas coisas que foram com pinheiros à serração, para fazer tábuas e aquelas partes da beira dos pinheiros, e eles arranjaram a tapar o poço assim por cima. E elas lavavam na louça lá numa pia, tinha uma bomba e lavavam na louça lá. Sempre tudo muito limpinho, lá por não ter águas nem nada dentro, era assim. Lavavam na louça e depois punham nas colheres assim todas a secar. Eu peguei e as colheres eram tipo, umas colheres tipo de folha. Eu meti uma colher para o pulso e a minha avó veio e disse assim, marota que te mato, a brincar. E eu ganhei medo e foi-me meter entre o muro da vizinha e o corral, que elas tinham éguas, eles tinham 2 éguas, meus tios. E eu fui-me lá meter e ela veio atrás de mim, disse, anda cá, minha menina, cá, a vozinha não te faz mal, anda cá. Mas eu, pronto, era criança, e ela disse, marota que te mato. Eu, como soube que fiz mal,
fugia. Depois, ela era muito minha amiga, a minha avózinha, assim. A sua avó vivia também da agricultura, era? Era da agricultura, mas o meu avô já tinha morrido há tempo. E tinha os filhos que ainda estavam lá, que eram solteiros e trabalhavam. E ela, depois, quando ela morreu, eles usavam pôr na sala que eles tinham, era a salita, punham as urnas, punham uma esteira de tabuá. Eles faziam umas esteiras de tabuá. Havia muitas esteiras. Até se calhar aqui havia uma, que eu já cheguei a ver aqui, acho que ela... Mas a tabuá é tipo junco? É tipo de junco, é. Okay, É assim, okay. Assim a caixa tipo de junco, mas é mais larga. Eles botaram, a urna estava embaixo. Agora não está nas casas. Agora vão ali para o São Gonçalo ou para outros lados. Por exemplo, se não forem enterrados caminho, é para lá. E tinha a urna embaixo e tinha a porta só encostada à porta da sala. E eu fui, corre, e ajoelhei-me à beira da urna. A urna estava aberta. Eles tinham a urna aberta. E eu ajoelhei-me, estava lá a coçar na cara. E disse, vovô, tu vais no popô. Diz que a minha boquinha no popô. Eu lembro-me tanto destas palavras. Tinha uma relação muito próxima com ela, com a sua avó. Sim, comove-me muito. Isto comove-me muito. Teve uma vida feliz aqui, enquanto aqui viveu? Sim, tive. Nunca, não tive má vida. Também trabalhava muito. Chegou a brincar na ria? Eu não ia muito para a ria, não, que eu trabalhava. Eu trabalhava, eu cheguei a ir carregar carros de meliço para a Ribeira, para levar para as terras, com as vacas e isso, não tinha. Eu gostava sempre de trabalhar, nunca vou assim, ao domingo é que íamos à praia. Era o domingo, íamos à praia, íamos pegar a lancha lá longe, lá na Vestida. Agora não há lancha, mas havia uma lancha, a gente ia lá ao fim da rua, íamos lá apanhar onde tem um padrãozinho, íamos apanhar a lancha e a lancha passava a gente. À tarde eu namorava com o meu marido e antes de namorar a gente ia com mais raparigas e a gente falava. Eu falei com muitos rapazes. O que é que era falar? Eles não chegavam à beira. Que a gente, cuidado, naquela altura havia muito respeito. Cheguei a falar, cheguei a ter até pessoas de bem coisa, mas não calhou. Com o meu marido também tive sorte, graças a Deus. Não era um homem de extravagante, não era nada, era sempre meu amigo dos filhos, amigo dos netos, e era muito trabalhador. Não tive sorte, é que ele foi muito cedo embora. Que era quando havia de gozar mais a reforma e isso. Também, olha, que nunca se viu aqui nesta igreja, nunca se viu um funeral de tamanho como ele levou. Vocês nunca quiseram morar noutro sítio depois de voltar da França? Não. Quiseram ficar aqui? Não. A gente ia para outro sítio, para quê? Tinha aí a minha casinha, tinha feita, ela já não ficou toda fenda, mas ficou, quando a gente botou alto. A minha casinha é pequenina, tenho uma casinha pequenina. Mas também pode ir qualquer pessoa lá dentro que não, mais vale ter assim pequenininhas as coisinhas do que ter grandes e desarrumadas. Do que é que gosta mais aqui da sua aldeia, hoje em dia? Eu gosto de tudo. Não tenho coisa, dou-me bem com toda a gente, dou-me bem com coisa, dou-me bem com a vizinhança, dou-me bem com toda a gente, seja com quem for. Não se sentem isolados ao nível dos serviços, das coisas que precisam para o vosso dia-a-dia? O comércio, a saúde, centro de saúde, hospital? O centro de saúde é ali em Pardelhas, mas tinha aqui um, mas eu não, e para ir fazer as compras vou ao Mini Preço, ou vou aqui ao Mini Preço, ou vou a Pardelhas ou coisa, ou vou ao Cotas Tarreja, mas isso é a minha neta, vou mais a minha neta e mais a minha nora. Não falta aí comércios, com tudo que é, porque, sim, fica um bocado desviado, mas eu vou aqui, eu pego na bicicleta elétrica, vou ali, trago um cartão de coisas, haja dinheiro que não tenho problema com isso.